invocando as bênçãos de Deus. Em nome do povo praizense, declaro aberta a segunda sessão extraordinária do primeiro período legislativo. Convido o vereador Valdir do Prado para desfrudar do pavilhão nacional. Solicito a execução do hino de Paraíso. Ó paraíso, terra estremecida, que vive sempre em nosso coração. Tu és o bem maior de nossa vida, celeste luz de nossa inspiração, teu doce nome que nos ilumina, traduz contando a glória batismal, que sintetiza o amor que nos anima e nos transporta em busca do ideal. Em ti revive nossa esperança, resplandecendo a tua luz e o teu céu todo azul bonança. A Deus e a fé sempre nos conduz. Ó paraíso, terra da aventura, sempre terás um culto de amor. Teus filhos de hoje gozam a doçura, e o céu te deu um dia com louvor. Terra querida, chão idolatrado, jamais te faltem bênçãos que te deu. Façam teu nome santo iluminado, ser glória e luz maior dos filhos teus. Em ti revive nossa esperança, resplandecendo a tua luz e o teu céu todo azul bonança. A Deus e a fé sempre nos conduz. E o teu céu todo azul bonança. A Deus e a fé sempre nos conduz. Passaremos agora a ordem dos trabalhos. Projeto de lei número 5.041. Dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais, dotação do orçamento, programa do município de São Sebastião do Paraíso para o exercício financeiro de 2020. Autor, Executivo Municipal. Solicita a vossa secretária que faça a leitura do projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Por acaso foi respeitado pela mesa diretora o parecer jurídico em relação à questão da abertura dessa sessão para imposição da audiência pública, mesmo que entre nós, ou já vai direto para o pleito? Não, a doutora deu parecer jurídico. Está aqui, ó. Quer ler justificativo, pode ser? Não, tudo bem. Da audiência o parecer jurídico é favorável, está aqui na minha mão. Eu estou perguntando o seguinte. Não, o parecer jurídico e da audiência pública também. Ah, tá bom, ok. Igual a doutora acabou de falar, porque foi uma medida assim, um projeto emergencial, né? Devido à questão do coronavírus, então, se algum tiver alguma dúvida, que perguntasse a algum técnico, mas pelo que ela falou, então, como é emergencial, ela já deu parecer da audiência pública. Foi anexado no projeto porque o projeto inicial ele fala que tem um anexo,
Ontem eu e a Cidinha requereu esse anexo. Foi juntado no processo ou não? Porque não veio no processo. No momento não está no projeto, mas eu tive acesso ao anexo. Não, eu também tive. É só para ver se realmente nós tivemos, porque nós pedimos por e-mail, mas Sim. não veio no projeto original. Sim, a gente pode anexar isso aí. Só anexar essa questão para não... Então, eu vou solicitar que seja anexado no projeto o anexo que foi enviado à comissão para seguir a votação do projeto. Faz a leitura? O povo de São Sebastião do Paraíso, através de seus representantes legais, decreta e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, nos termos do artigo 41, inciso 2º da Lei 4.320 de 64, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, mediante decreto no presente exercício, crédito adicional especial até o montante de R$ 203.572,60 para a criação de dotações no orçamento do programa ao exercício fluente, conforme as seguintes discriminações. Aqui tem todas as fichas discriminadas. Artigo 2º. Para atender à abertura do crédito adicional do que trata o artigo 1º desta lei, serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, de que este recurso passe a ser calculado e considerado pela destinação do recurso. Então, DR 154, conforme autorizado pelo artigo 43, parágrafo 1º, item 2 da Lei Federal 4.320 de 64. Artigo 3º. Nos termos do artigo 41, inciso 2º da Lei 4.320 de 64, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, mediante decreto, no exercício, crédito adicional especial até o montante de R$ 20.500 para a criação de dotações do orçamento do programa do exercício fluente, conforme as seguintes discriminações. Artigo 4º. Para a cobertura dos créditos adicionais ora abertos, serão utilizados os recursos provenientes das anulações parciais das dotações vigentes, conforme as seguintes discriminações. Então, eles vão anular a ficha 693, órgão 020803, no valor de R$ 20.500. Artigo 5º. Nos termos do artigo 41, inciso 2º da Lei 4.320 de 64, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, mediante decreto, no presente exercício, crédito adicional especial até o montante de R$ 30.500 para a criação de dotações no orçamento, programa do exercício fluente, conforme as seguintes discriminações. Artigo 6º. Para a cobertura de créditos adicionais ora abertos, serão utilizados os recursos provenientes das anulações parciais das dotações vigentes, conforme as seguintes discriminações. Então, para esse recurso próprio de 30.500, a Prefeitura está anulando a ficha 609, órgão 020802, no valor de R$ 30.500. Artigo 7º. Fica autorizado a alteração e adequação do PPA e da LDO ao orçamento. Artigo 8º. Fica autorizado futuras suplementações e anulações nas dotações acima criadas. Artigo 9º. Revogada as disposições em contrário, entrará essa lei em vigor na data de sua publicação. Walker Américo Oliveira, Prefeito Municipal. Então, assim, só para quem está em casa entender, o governo federal, ele disponibilizou, né, através milhões, bilhões, assim, para todos os municípios de Minas Gerais e do Brasil. Para São Sebastião do Paraíso, veio uma verba de R$ 203.572,60, né? E isso foi feito no Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Então, vem esse valor não esperado para os cofres públicos de São Sebastião do Paraíso para o Covid, tá bom? Covid-19. E os outros, que são 20.500, se o governo estadual mandar esses 20.500, ele já faz a anulação de fichas municipal, porque está dentro do orçamento municipal, e também tem no valor de 30.500, que é recurso próprio, né? Então, ele anula uma ficha para poder colocar esses 30.500 de recurso próprio. Então, são R$ 203.572,60 do governo federal, 20.500 esperado, que ainda não chegou, do governo estadual, que é o que eu entendi, e 30.500 de recurso próprio para
para o municipal. Aqui, só mais uma coisa que a gente fez um levantamento, eu gostaria de agradecer a Lisângela, do contábil da casa, que tinha uns valores das fichas, das dotações, e tinha uns valores lá, por exemplo, de 169 mil, né? Então, quando a gente vê essa ficha, para que ele vai fazer, o uso disso é para comprar materiais, né? Então, provavelmente vai comprar luva, N95, os testes, né? Então, é material de consumo. Então, 169 mil dos 203 mil já seria destinado para material de consumo, e tem as outras especificações que também já tem o estudo levantado aqui. E dentro do municipal, ele colocaria dos 30.500, 20 mil para material e consumo e os outros divididos. E para o valor que viria do estadual, ele destinou 10 mil dos 20.500. É o que eu tenho a dizer sobre o projeto. Pergunta aos senhores vereadores se esse projeto é objeto de deliberação. Está aberta a votação. Aprovado, né? Porque não está hoje, está sem o painel. Pela ordem, senhor presidente. Aí o projeto será encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Quer que para a sessão por uns 5 minutos ou seja? Tem um erro de nomenclatura no projeto que a gente precisa fazer a alteração conforme o... Eu vou suspender por 5 minutos. Ok. Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, dou parecer também.
Permaneça como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. E eu coloco o projeto em pauta para a segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado e será enviado à sanção. Pela ordem, presidente. Pois não. É até importante falar sobre o recurso que vem para o Fundo Municipal de Saúde e pedir uma atenção. Eu sei que eles estão atentos, existe desde a OMS, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, mas os bons exemplos que já tivemos no mundo de pouco contágio e poucas mortes, a unanimidade desses países que foram bons exemplos, como a Alemanha, a Coreia do Sul, que é a vizinha da China, Japão, tem uma província na Itália, de Vêneto, que está no epicentro, que não foi contaminada. O que aconteceu igualmente nesses locais? Testes rápidos e isolamento dos grupos de risco. Nem falava muito do isolamento social, mas, por exemplo, quando você coloca um teste rápido para a população, 50% a 60% dos contaminados são assintomáticos. E esses assintomáticos é o que faz a disseminação do vírus. Então, se possível, focar muito em equipamento de segurança e testes rápidos, para que a gente consiga, cada vez mais rápido, sair dessa e voltar à normalidade, se Deus quiser. Uma parte, vereador Vinícius. Claro. Queria perguntar, inclusive, ao senhor presidente, como é que ficou essa questão do dinheiro que foi devolvido por esta casa, através de Vossa Excelência, no valor de 150 mil, que o senhor fez até um vídeo divulgando de devolução desse duodécimo ao secretário, né, de saúde, ao prefeito municipal. O que ficou acordado, né? Qual que foi a conversa em relação a esse dinheiro? Eles iriam usar onde? Porque dia desses, numa live do prefeito, eu perguntei se o dinheiro foi utilizado para comprar os testes rápidos. E o prefeito disse, né, a assessoria do prefeito disse na live de que o dinheiro que Vossa Excelência teria devolvido foi para comprar EPIs, né, máscara, capote e tudo mais. Eu queria entender isso, porque a gente tem percebido, a vereadora Cidinha está aqui, está ligada na área da saúde, que quanto mais teste rápido tiver, mais exatidão a gente vai ter no combate a esse vírus. Como é que ficou definida essa questão? Qual que foi a sua conversa com o prefeito, né, dessa doação desses 150 mil em nome da casa, feito por Vossa Excelência? Inclusive, até o vereador Serginho havia protocolado um ofício a Vossa Excelência requerendo essa questão. Como é que ficou essa conversa? Porque pediu para fazer a compra do teste rápido. Tem o ofício do vereador Sérgio pedindo para a compra do teste rápido e gastou com os EPIs. Eu não entendi isso, né? Se o senhor puder explicar para nós, eu fico agradecido. Uma parte, Marcelo. Claro, mas vereador. eu posso te falar também que eu tenho cobrado isso constantemente e tenho acompanhado. Mas depois da fala deles... microfone, vereador. Depois da fala deles, eu vou falar o que está acontecendo também, que eu tenho de conhecimento a respeito disso. Então, foi acordado que eu fui chamado lá na secretaria, desci lá no gabinete, e entramos no bom senso que seria devolvido uma certa quantia. Eu não prometi das redes de 150 até 250, eu não sei, porque não tem compromisso aqui com a casa também. Queria escrito é mais, pedir 600 mil, 500 mil, não tem não, tem. Do décimo pode até ter, mas só que tem 30 famílias que trabalham aqui dentro também, né? A gente sabe que vai ser futuramente. Então isso não vem a caso. O que vem a caso é o seguinte, depois à noite eu tive uma conversa com o vereador Sérgio, o Sérgio, depois eu acabei de falar, ele fez um vídeo também, com certeza ele conversou lá com o prefeito ou com o secretário. A conversa que eu tive é que seria para os testes rápidos, seria enviado dos 150 mil que foi enviado para os testes rápidos, foi a palavra que eles deram, como o secretário de saúde, como o executivo. É o que eu tenho a falar. Vereador Marcelo, Novos Pares, em relação, a gente fez o pedido, né? Fiz o pedido porque realmente a situação é complicadíssima. O começo dessa quarentena e do que a Organização Mundial tem feito aí, inclusive aqui em São Sebastião do Paraíso, existe um comitê, né, que reúne constantemente para fazer avaliações de como tem que ser o procedimento aí em relação ao coronavírus. Então, que é o teste rápido? A gente tem
procurado fazer uma autoavaliação, que igual eu concordo com você. Eu acho que o teste rápido, e também o vereador Vinícius, é o principal instrumento, né, que a gente tem no momento para que as pessoas que estejam contaminadas, infectadas, elas não proliferem, né, e façam um isolamento dessas pessoas. Aí tem cobrado constantemente o Vandilson, tem até, mas muito mesmo, e passo mensagem, às vezes ele não responde, às vezes ele responde, eu ligo, não atende, às vezes liga, atende, e tem cobrado muito ele em relação a isso. Qual que era a informação? Informação que o teste teria sido comprado pela prefeitura no valor de 50 e poucos reais, cada teste. E, claro que eles concordavam que em relação ao teste seria necessário, igual a gente que é leigo no assunto, mas, igual o vereador Vinícius falou, a gente é leigo, mas a gente tem que procurar estudar e saber, porque é um problema que está batendo na porta de todo cidadão, e a gente tem nossa família, a gente tem os nossos amigos, inclusive a nossa cidade, que é um potencial foco. Fui informado que esse teste custaria R$50 e que alguns empresários da nossa cidade teriam comprado, ajudado a comprar 1000 testes e que a prefeitura compraria os outros 1000 testes. Aí beleza, né? 2000 testes para uma cidade que não tem nenhum caso e ajudar já é um preparativo, né? Como se diz, uma preparação para uma futura pandemia. E nessas cobranças eu questionei, né? Inclusive eu até no dia que o senhor perguntou, eu estava acompanhando, né? E vi sua pergunta, né? Que lá achei muito necessária e válida. E eu liguei para o Vandilson, né? Eu liguei para o Vandilson depois que terminou a live. O Vandilson tinha me informado que os Estados Unidos tinha bloqueado os testes nos Estados Unidos, os testes que viriam para o Brasil. E esses 2000 estavam no meio desses testes. Falei, não existe a possibilidade de ter acontecido, porque a gente sabe como é que é esse sistema de alfândega e tudo mais. Mas eu tenho um amigo meu que ele é de Guaxupé, e ele me ligou, né, falando que tinha uma pessoa que trabalha com venda desses testes rápidos, até inclusive a gente sentou lá no meu gabinete e conversou a respeito disso. E ele falou que teste a R$50 não existe, né? Se foi comprado, não vai chegar de jeito nenhum, e se chegar também não é um teste que tem que ser aprovado tipo a vigilância sanitária do Brasil, é da China, que parece que tem o material, só eles que têm esse material, e esse material, se não for aprovado pela determinada empresa lá, não é um teste que é realmente válido. Resumindo, eu pedi, né, para o secretário, falei, ele esteve aqui na Câmara essa semana, trazendo o projeto, aí no que ele passou lá, eu segurei ele e falei, tem que comprar esses testes rápidos. Acho que é a primeira solução imediata para ajudar, né, a nossa cidade aqui em relação, porque, graças a Deus, hoje nós não temos caso, mas, assim, a tendência é que tenha caso, e quando tiver caso, o pânico vai ser geral. Para você ter uma base, eu tenho aqui uma comunicação de uma vereadora de Pontal, que está internada, estado gravíssimo lá em Pontal, com Covid-19, né? Então, daí a gente já tem uma noção de como que está a situação. Então, eu compactuo, né, Vinícius, Marcelo, com os pares também, que devem compactuar também que em relação a esses testes rápidos. E a gente tem que fazer nossa parte, nossa cobrança em relação a isso, se tiver a necessidade de comprar, e quem tem que comprar, né? Não pode, nessa hora, saúde nós não podemos economizar, né? Assim, no sentido de que, se for por bem da nossa população. Então, é isso mais ou menos que eu tenho. Posso fazer uma parte na fala do Marcelo e do Sérgio?
Existe um grande problema hoje, Sérgio, Marcelo. Só para não perder o Pois não. raciocínio também, Cidinha, desculpa, só porque eu achei interessante. Na terça-feira foi divulgado pelo jornal da EPTV que a Câmara de Pouso Alegre destinou R$600 mil para a Prefeitura. E lá no jornal, a instituição da emissora, né, o pessoal lá parabenizou, né, a Câmara. Isso aí que demonstrando, falou que esse é um exemplo, que sirva de exemplo para as outras câmaras também, para ajudar a população numa situação dessa, né? Inclusive falou lá que esse dinheiro é destinado de necessidade da Câmara, que foi de economia, que foi repassado para o município. A Câmara de Paraíso é 10 vezes mais exemplar do que eles nesse sentido, né? Então, eu achei interessante também, né, no caso deles falar, né, porque nessa situação que a gente vê, existem tantas brigas políticas, né, tantas hipocrisias aí, tanto, né, coisas que o pessoal tem feito aí em relação aí a nível nacional que a gente está vendo aí, direita, esquerda, né, demagogia das mais puras, né, e o pessoal não pensa na população, não pensa nas pessoas, né, e fica com essa briga política que só atrapalha. Só no parecer em relação à compra de equipamentos, e isso a gente teve até uma reunião de gerentes na Santa Casa, o problema é que você não tem quem forneça os insumos. Por exemplo, nós não temos o que foi falado, comprou-se álcool gel, o fornecedor não tem para entregar porque ele não tem nenhum material para produzir. As máscaras N95 também tem dificuldade. Os EPIs, você antes pagava numa caixa, Marcelo, R$5 e poucos, hoje está R$200 uma caixa, ou seja, uma caixa que continha 50 máscaras e custava R$5, hoje ela custa 200 e não tem para comprar. Então, com a demanda e o consumo, por isso que é o consumo consciente dos EPIs, para que fique realmente para as pessoas da área da saúde, que tem sido uma orientação na hora do surto. Eu acredito que os testes rápidos, não sei se a justificativa é essa, que você tem o dinheiro e não tem como disponibilizar esse teste para vender, né? Então, o teste rápido também, ele só irá ser realizado nos pacientes mais graves, com sintomas de falta de ar, taquipneia, de oxigenação baixa. Ele não vai ser para todos os pacientes, as pessoas que tiverem sintoma, porque você não tem teste para todos estes, tá? Então, já é critério que você não tem para distribuir para todos, é o que eu estou estudando, entendendo, que você irá disponibilizar o teste rápido para aqueles pacientes realmente que eles complicaram o seu quadro respiratório. É isso que eu sei. Então, uma parte, não concordo, né? O foco tinha que ser teste rápido em todo mundo. Sim, eu entendo isso, Vinícius, porque, até porque nós temos pessoas em Paraíso, iniciativa privada do poder público, que consegue sim juntar um montante de recursos para comprar teste rápido para a população inteirinha de Paraíso. Que o teste rápido varia entre R$80 a R$120 os mais corretos. Assim. Então, acho que deveria sim, tinha que ter teste rápido para a população inteirinha. Aí aqui não ia ter uma morte. Então, mas aí, Vinícius, vai de encontro àquilo que eu cobrei aqui. Porque se foi solicitado, vamos fazer um histórico aí do que aconteceu. Primeiro, aconteceu do Covid explodir. Ok. O vereador Sérgio, preocupado com a questão, endereçou um ofício ao presidente da Câmara, requerendo um dinheiro para poder comprar os testes. Ficou tudo acertado com o presidente da Câmara, que iria comprar os testes. 1000 testes. Que outros empresários teriam dado também mais 1000 testes. Ou seja, 2000 testes daria para poder fechar aí, vamos dizer, praticamente diagnóstico em todos os suspeitos. Até porque foi divulgado ontem que são 205 suspeitos. Vamos pôr, se tem 205 suspeitos, vamos fazer teste nos 205. Porque então, pelo jeito aí, vereador Vinícius, nós estamos num risco muito maior do que a gente imagina. Porque existe uma subnotificação aí, que a gente então não tem conhecimento e que pode vir a ser positivo e a gente nem fica sabendo que deu positivo. Então, a cobrança e aí, me desculpa, falar que está preso na alfândega lá, como foi falado para o vereador Sérgio, isso aí, você me desculpa, não cola, porque, vamos pensar, se foi pedido o dinheiro ao presidente, como foi pedido, é porque já tinha endereçado a compra. Já estava tudo certo.
O que não pode é virar e falar assim, ó, não, agora aí usou o dinheiro para outra coisa. Então, Só uma parte. só para deixar claro, senhor presidente, que esta casa, na pessoa e na figura do presidente, com o pedido do vereador Sérgio, e é um pedido que a gente já estava fazendo também, né? Ficou nítido que nós fizemos a nossa parte de tipo assim, ó, vamos doar então o dinheiro para comprar os 1000 testes e, consequentemente, testar todo mundo. Agora, sinceramente, senhor presidente, assim, eu fico preocupado, né? Porque a minha cobrança a informação está sendo dada de forma correta? É só essa meu questionamento. Onde eu quero chegar? Porque a partir do dia que foi falado que devolveu do ODS para que seja comprado para fazer o teste rápidos, né? Surgiu outra história. Funcionários e aposentados da prefeitura chegou a ligar aqui para mim e falar, eu já havia esquecido dessa informação. Não, eu também tenho a informação. Tem a informação, eu tenho gravado. Ligou O funcionário pra mim ligou, através de mensagem. olha, nós não recebemos, porque a folha de pagamento estava atrasada, que nós não recebemos porque o Lisandro mandou, o presidente foi o Adriano que deu uma informação, o Adriano da tesouraria passou a informação para os funcionários que estavam esperando receber o 12º da Câmara para pagar os funcionários. Aí, como é que você acredita? Aí como é que fica? Teste rápido ou pagamento? Ou folha de pagamento? Então, onde que ficou esse impasse? Que chega lá e combina uma coisa, depois o tesoureiro fala outra. E não foi 1 ou 2 funcionários, não, foi muitos funcionários. Pela ordem, presidente. Presidente, Pois não. que eu queria dizer aqui, até eu estive conversando com o Dr. Sérgio sobre a preocupação sobre a questão da circulação de pessoas dentro da cidade de São Sebastião do Paraíso. Na verdade, parece que São Sebastião do Paraíso é imune. É isso que às vezes eu tenho percebido e sendo questionado muitas das vezes. Muitas pessoas me perguntando, me questionando, me cobrando sobre a questão de isolamento, sobre a questão do distanciamento. E eu sempre tenho dito a essas pessoas que isso, né, é uma responsabilidade de tomar as medidas através dos decretos, que é do prefeito. E ontem, para sacramentar esta situação, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que, né, a questão de isolamento, se é mais, se é menos, as medidas que devem ser tomadas, é de acordo com os governadores, com o prefeito de cada município, respeitando os estudos científicos, respeitando aquilo que a OMS recomenda. Então, quem é a autoridade máxima nesta situação hoje, da questão de fazer os decretos e de acordo com as medidas e as restrições que deve para se prevenir, como o próprio Vinícius disse, é o prefeito. E porque fazendo essas prevenções, o custo nosso poderá ser menor, poderá salvar muito mais vidas, porque temos poucos respiradores. E aqueles que não tiver acesso aos respiradores, dificilmente sobreviverá, né? Assistimos aí, podemos ver todos os dias as notícias, que está aumentando muito o número de óbitos no Brasil, e ontem já foi 133 em apenas um dia. Então, é grave, é sério. Eu sei que o Valdir do Prado também tem questionado, falado sobre a preocupação que ele tem do que pode vir a ocorrer e que é muito grave. Então, eu sei que todos os vereadores estão preocupados com isso e nós precisamos nos alinharmos nesse sentido, para garantir, né, que o cidadão, aquele que possivelmente vier adquirir essa doença, o Covid-19, terá, né, leito suficiente, respirador suficiente, para que ele possa ser tratado e ter a possibilidade de ser curado. Permite uma parte, da ordem. Pois não, Pedro. Eu não conheço ainda nenhuma prefeitura que conseguiu a compra desse, parece que não consegue essa compra desse teste rápido. Você não vê ninguém que consegue comprar e chegar no município. Não adianta. Compra, nós sabemos aí
dos empresários que comprou 3 mil aí, não conseguiu liberar. Até hoje não conseguiu. Então, é complicado. Eu acho que era o mecanismo de mais segurança seria esse. Porque pega esses 200, como o Marcelo disse ali, que está aí na lista, já faz neles lá, já libera, já tira esse pânico que as pessoas ficam com esses 200, possível ser ou não. Agora, quanto a ter, e às vezes nem fica sabendo, são muitos, viu, Marcelo? Nós aqui podemos ter gente no nosso meio que está e não manifesta. Cada organismo reage de uma forma. Então, infelizmente, aí, cada um fazer a sua parte, né? Rezar, a oração é muito importante, porque realmente é grave, mas também eu tenho conversado com um médico. Ontem eu estava conversando com um médico ali, ele falou assim, é importante que a pessoa possa sair, tomar o sol, tomar o ar diferente, porque ficar só dentro de casa, a imunidade do cidadão também vai baixar. Então, são muitos tipos de informações, né? Eu acho que, nesse momento aí, existe o grupo de risco que tem que ser resguardado, e o restante das pessoas é cada um preocupar aí com a sua imunidade, estar bem, não abusar aí para não ter um resfriado que possa facilitar. Acho que não tem jeito de ser diferente. Parte, Marcelo, ó, eu falei com um rapaz aqui dos testes, ele falou para mim que a prefeitura de Alfenas, Guaxupé comprou, e ele tem, né, no caso, se fosse comprar, a entrega, porque os testes parece que tem fidelidade mesmo, vem da China, dia 15/4. 15/4, semana que vem. A chegada dos testes. É isso que eu estou cobrando, sabe, vereador Sérgio? Igual o vereador Valdir tem razão, mas o que não pode, vereador Valdir, é dar um discurso errado para a população. Tem que alinhar o discurso, porque senão fica assim, ó. Olha o que está acontecendo no nosso país. O presidente da República, eu quero deixar aqui que eu não sou nem a favor nem contra, eu só vou colocar uma situação desde lá de cima até aqui embaixo. O presidente da República fala uma coisa, aí o ministro vem e fala outra. Certo? Aí a oposição vem e falou. Aí a oposição vem e fala outra. A mídia fala outra. Aí vai no governo do estado de Minas Gerais, fala uma coisa, fala do tal da flexibilização do comércio. Essa palavra agora ficou bonita? Flexibilizar o comércio. Aí, ao mesmo tempo que vem flexibilizar o comércio, o Ministério Público, a nível estadual, pede para o governo do estado informação sobre a flexibilização do comércio. Então, ou seja, o estado não fez flexibilização do comércio. Aí vem para o município fala, não, nós estamos seguindo o estado, flexibilizando o comércio. Então, quer dizer, uma hora fala um trem, outra hora fala outro trem, outra hora fala o trem, e o povo fica perdidinho nessa história. E aí o que acontece? Abro ou não abro? Fecho ou não fecho? Sigo orientações ou não? Como que vai funcionar isso? Aí vem a turma dos que defende que tem que ter o isolamento. Aí você conversa com os médicos, fala que tem que ter o isolamento. Você conversa com todo mundo ligado à área da saúde, que é a única forma. Aí você vai na outra autoridade e fala, não, pode abrir desde que se respeita. Aí, Valdir, fica nós no meio disso tudo, questionando e cobrando, e daqui a pouco vem falar que a gente está fazendo tipo de politicagem, fazendo cobrança indevida, entendeu? Olha, para você ter uma noção, eu fui lá nos agentes epidemiológicos, mas eu falei para o Zé, vamos Zé, não deu para ir, acabou que, fui lá sozinho, cheguei lá, olhei as meninas saindo para trabalhar, me desculpa, o pessoal não estava com os EPIs, eu só fiz uma pergunta, vocês vão encaminhar as meninas para campo e os meninos da vigilância epidemiológica sem os EPIs? Para bater na casa das pessoas e correr o risco de serem contaminadas? E depois de serem contaminadas, passar essa contaminação para outro lugar? Vai-se correr esse risco? Então, você está me entendendo onde eu quero chegar? O que não pode é um discurso fora da realidade de cada município. Olha, para você ter uma noção, nós estamos com academias fechadas. Eu dei a ideia, o presidente estava perto, e eu acho que qual que era o outro vereador que estava? Você estava, né? Eu dei a ideia lá na reunião com o prefeito lá e com o procurador, de colocar as feiras livres, já que está liberando então para todo mundo, coloca a feira livre lá na Arena Olímpica, abre aquele portão lá de baixo, deixa o povo entrar
em fila para comprar no portão de cima, eles vão passando, comprando e saem no portão de baixo. Dei essa ideia. Aí não, nós vamos fazer isso não, vamos fazer o drive-thru. Aí depois da ideia que eu dei, vamos fazer o drive-thru aqui na Spar. Ótimo, beleza. Agora vamos lá, tem academia fechada. Tá, vamos flexibilizar o comércio. Aí vem o prefeito de Formiga dar uma informação agora, nesse momento. O prefeito de Formiga que vai flexibilizar as academias. E aí, você começa a sofrer pressão de tudo quanto é lado, das pessoas querendo falar, poxa, mas por que em tal cidade pode, por que aqui não pode? Aí a gente começa a perceber como que está sendo tratada essa informação. Eu até parei de fazer minhas lives para poder acalmar o povo. Por quê? Porque nem eu sei mais o que eu falo. Nem eu mais sei o que eu tenho que falar. Posso então, fazer assim, uma colocação? É só nesse contexto, sabe? Eu não estou cobrando as autoridades, eu não estou cobrando o prefeito Valquim. Eu só acho que a unidade da informação ela tem que ser uniforme, para que depois não haja nenhum tipo de comprometimento. Vou te dar um exemplo. Nós sabemos que o Ministério Público Municipal está cobrando do prefeito atitudes para poder fiscalizar. Nós sabemos disso. Mas está fiscalizando como? Está embasado, os fiscais da prefeitura estão embasados em qual documento para notificar e para interditar um comércio? Porque o doutor Sérgio ele é advogado. Se de repente vai lá e notifica um cidadão e interdita ele, aí o cara vai ligar para o doutor Sérgio, que é advogado. O doutor Sérgio vai lá e vai fazer o seguinte questionamento: você está baseado em que informação? Aí a moça vai te mostrar no decreto lá da questão do comitê, que fala que não pode estar aberto, né? Isso. Aí tem lá, feiras também não pode estar aberto, mas a feira funcionou hoje, então a prefeitura vai notificar a feira. Aí é isso que não pode. Aí ele, como advogado, ele vira e fala, não, mas peraí, se você notifica e fecha um baseado nesse documento, a lei tem que ser para todo mundo. Agora, o que não pode é, tipo assim, penalizar um em detrimento do outro e fazer com que o outro não seja penalizado também. Então, ou abre tudo de uma vez, ou flexibiliza de uma forma que atenda todo mundo, ou não abre de jeito nenhum, porque do jeito que está, você me desculpa a franqueza, está uma bagunça, literalmente uma bagunça. E o coitado do comerciante não sabe como fazer, porque está recebendo a visita do fiscal lá, Valdir, falando, ó, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. E os fiscais de Paraíso, nós temos que tirar o chapéu para eles, porque eles estão orientando, ninguém está notificando ainda. Só que assim, as notificações que estão sendo feitas e as interdições que estão sendo feitas, de repente pode vir a dar algum contexto aí que vai haver questionamento. Esse é o ponto. A informação ela tem que vir uniforme, senão, me desculpa, a sensação que eu tenho é que as autoridades do nosso município está tudo frouxa, tudo frouxa. Vereador, esse discurso que o senhor quer nós nunca vamos ver. Tem recomendação do Ministério Público lá para que feche o comércio, eu li lá para o prefeito. Como é que faz? Você viu o que aconteceu com o prefeito de Varginha? Um homem de uma competência, 4 vezes prefeito, ele renunciou segunda-feira porque ele não aguentou a pressão de certos empresários, que ele nunca pensava que vinha. Ele falou, não preciso disso não. Renunciou o cargo e largou mão. Eu tenho dó dos prefeitos de um modo geral, cada hora é um tipo de informação. Essa uniformidade que o senhor está dizendo, ela não vai existir, isso eu estou vendo lá em cima. O próprio governo federal fala uma coisa, o outro, cada estado age de uma forma. Infelizmente não tem. E o próprio comerciante, você chega no comerciante e fala assim, quem vai pagar minhas contas? Eu tenho duplicata para vencer. É muito complexa a situação. Não, eu concordo. Dá dó de ver. Olha, você não imagina, aí você vê esse Bolsonaro e fala, gente, o que passa na cabeça do homem daquilo, a pressão que é. Você vê aqui na cidade, que é uma coisinha pequena perto do Brasil, a quantidade de exigência do comércio. Eu tenho um amigo aí que está abrindo a loja depois do almoço. Falei, Valdir, eu estou abrindo por abrir, não entra uma pessoa, não vende nada. Às vezes vem um fazer pagamento. Está desse jeito, o comportamento é muito diferenciado. E infelizmente o pessoal não colabora, cada um quer. Você quer ver uma coisa que eu acho que está uma vergonha? Eu vejo lá no Banco Brasil, não tem uma pessoa de lado de fora para atender o idoso.
As pessoas não conseguem. Um senhorzinho esses dias lá falou assim: ah, meu dinheiro está aí, minha poupança está aí, eu tenho que fazer pagamento. Não, o senhor não pode entrar. Não, então a senhora vem aqui fora para me ajudar. Não pode. O velhinho saiu, falou: vou chamar a polícia, porque meu dinheiro está aí, eu tenho as coisas para fazer. Então, cada lugar está sendo um comportamento. E tem lugar aí que se torna abusivo, né? Vocês viram lá no Rio de Janeiro, antes de ontem, fecharam um bar, um restaurante com 60 pessoas fazendo festa. É difícil. Eu fico imaginando, na ponta disso aí, quem está, são os profissionais da saúde. Exatamente. É os médicos, enfermeiros, a quantidade que está sendo infectado. Hoje morreu um enfermeiro lá do Rio Grande do Sul, de 43 anos. Primeiro lá da região que faleceu, já da doença. Então, esse abuso, esse descontrole da população, lá na ponta está os médicos, enfermeiros, os agentes de saúde, todo mundo de modo geral que está lá com um risco muito maior. Poucos dias na Itália, 10% das mortes lá era de médico e enfermeiro. Eu vi essa notícia. Então, esse discurso que o senhor pensa aí, essa único de toda a cidade, de um jeito só, nós nunca vamos ver, porque as informações são muito desencontradas e ela muda, a cada hora vê uma coisa diferente. O senhor vê a quantidade de decreto, é um decreto desfazendo o outro, toda hora tem uma coisa nova. Na verdade, vereador, eles não sabem o que fazer. O terrorismo tomou conta de todo mundo, principalmente das autoridades. Na verdade, é igual o vereador, o Valdir disse mesmo. Não é só ninguém. A gente hoje não quer estar na pé de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, porque o terrorismo tomou conta. Faz o lockdown. O que é o lockdown? É fechar tudo, entendeu? Igual lá nos Estados Unidos. Aí depois tem que tomar outras decisões. Faz a flexibilização do comércio, tem isolamento horizontal, protege só as pessoas de risco. O pessoal não sabe mais o que faz. Não sabe que semana passada o senhor teve uma reunião com o pessoal, os evangélicos, né? Até fui convidado para ir. A determinação é para que até 30 pessoas tenham o culto. Só que é o seguinte, ninguém está fazendo. Ninguém está fazendo. Aí faz, vai lá e é notificado. Mas, pô, peraí, se você me permite, se a lei fala para mim que pode até 30 pessoas, por que você está me proibindo eu de fazer meu culto aqui? Né? O pessoal, os evangélicos, os pastores, inclusive até, não digo só, mas inclusive todas as religiões, e aí? Nós estamos num período que nós estamos comemorando a Páscoa, né? Então, e aí? O que vai acontecer? Não vai ter mais, não tem mais. Então, o pessoal, na verdade, está todo mundo desesperado, apavorado, e isso piora cada vez mais, porque tem pessoas que não têm estrutura para aguentar, psicologicamente não tem, principalmente as pessoas mais doentes, com depressão, síndrome do pânico. Imagina como é que está a cabeça dessas pessoas, gente. Como é que está a cabeça delas? Né? Então, e aí o vereador Zé Luiz disse, né? A gente estava até conversando ontem, o centro da cidade, segunda, terça e quarta, pelo amor de Deus, a gente tem escritório lá no centro, lá você vê lá, não tinha jeito de estacionar o carro, gente, com o estacionamento aberto ainda, entendeu? Então, e aí, onde vamos parar? Marcelo, só para concluir, olha para você ver como é que é tão complexo. Tem uma empresa que quer dispensar 100, a outra 60. Eu tenho visto o prefeito conversando, segura, vamos dar uma segurada, vamos dar. Quando foi antes de ontem, um empresário falou assim, olha, eu não tenho como segurar mais, segunda eu vou dispensar 100, porque eu não tenho como produzir, não tem quem compra. Como é que eu vou manter o pessoal e vou produzir? Não tem para quem vender. Então, o negócio é muito complexo. Já teve um aí que dispensou 50, segunda agora tem uma que vai dispensar 100. A complexidade é muito grande, sabe? É muito. Seria bom que se tivesse um jeito só de ser, que pudesse preservar os empregos, preservar tudo, mas infelizmente, é o que o Serginho falou, ninguém sabe o certo, qual que é o caminho a seguir. É muito complexa a coisa. Uma parte, vereador, quanto à questão da circulação, da questão principalmente do tumulto que tem, principalmente na Caixa Econômica Federal e nas lotéricas, eu até gostaria que o vereador, tanto o Tatuzinho, o Sérgio, o Jerominho, Vossa Excelência, conversasse com o prefeito para possibilitar umas pessoas habilitadas
a dar as orientações e informações corretas para aquelas pessoas que estão na fila para receber o benefício, aquelas que não conseguiu fazer o cadastro, aquelas que estão cadastradas, orientar, porque elas ficam na fila esperando até chegar lá na caixa ou na atendente da lotérica para poder ter a informação de como é o procedimento, o que ela faz. E muitas das vezes tem pessoas que não têm nem o celular para cadastrar. E cada momento é uma coisa nova. Hoje por quê? Fui tentar cadastrar ontem para uma pessoa, à noite cadastrar para hoje, quando é hoje já não conseguia ter o acesso, eles desbloqueiam o celular da gente. Aí liguei para o gerente, eles fizeram a consulta com a parte da chefia de cima e eles me retornaram e disse: ó, Zé Luiz, não é possível mesmo, já estava tendo muita fraude, é um acesso por vez, você não consegue nem alterar os dados, porque já estava muita gente tentando roubar os dados das pessoas. E como eu estou te falando isso com assim propriedade, porque a fila do meu correspondente bancário, eu assumi ela e eu passei a ler tudo que foi de informação para poder orientar, e mesmo eu tendo lido todas as informações, cada hora você encontrava com uma situação diferente. E o que eu vejo é que aquelas pessoas que mais precisam, que estão mais em decadência, mais necessidade, elas ficam o dia inteirinho andando, tentando regularizar o documento dela, ou tentando fazer o cadastro e não consegue. E isso faz com que essas pessoas fiquem na rua tentando buscar uma solução, muitas das vezes. E eu acho que o Poder Executivo poderia dar um auxílio nessa questão, que é da parte da Secretaria de Ação Social, que eles têm gente habilitada para isso. O senhor tem razão numa parte. O povo da prefeitura não está hábil para orientar. Tem que ser o cara da loteria, um funcionário que conhece o que pode ser pago, o que pode fazer. Mas tem o do CRAS sabe. Você vê lá no Banco do Brasil, ou nos bancos aí, os guardas que estão na fila, com todo respeito aos guardas, tem que ser um funcionário lá de dentro que conhece o que o banco processa. Não é o guarda. O guarda ele é muito limitado. Então eu concordo com você. Vossa Excelência tinha que ter essa orientação, mas por parte das lotéricas, um funcionário que conhece o manejo, o que não, pratica. Mas essa é a parte social, é a parte que cuida do programa social do governo, e aí o CRAS, o CREAS, eu acredito que aquelas pessoas que trabalham lá, porque é elas que cuidam dos cadastros do CAD único, do Bolsa Família, do BPC, das rendas, elas sabem tudo sobre isso, elas foram preparadas para isso, e elas poderiam auxiliar, porque o fluxo de movimento se tornou muito grande, e inclusive as agências, principalmente no caso a agência, quem está acima de 60 anos está na linha de risco, e eles sendo de risco, o que acontece? Eles foram suspensos do trabalho. Então é na onde que eu entendo que deve todo mundo se unir para tentar ajudar a fazer com que as pessoas possam ficar mais em casa, e com isso eu acredito que aí uns 20% não estaria circulando na rua, porque é muito grande. Hoje eu fui 20 para 7 da manhã na Caixa Econômica, porque eu já sabia que se eu fosse mais tarde eu não conseguiria entrar nem no caixa eletrônico, já tinha fila virando a esquina 20 para 7, não, 20 para as 8. Então, e depois mais tarde fiquei sabendo que ela virava lá na Minas Grill ali, subindo ali. Então quer dizer, se tiver pessoas infectadas, imagina as pessoas passando 30, 40 centímetros, uma da outra naquele passeio todinho. Marcelo, é tão complexo que o maior refúgio que o cidadão tem, o que é? A igreja. Entra lá, faz uma oração, as igrejas estão fechadas. Eu acho que poderia estar aberto. Para a pessoa entrar, fazer uma oração, não pode ter celebração, porque aí aglomera a pessoa. Mas como é que faz? Como é que a gente vai solicitar uma coisa dessa, pedir que abra? É complicado. Eu gostaria de fazer só uma parte nas falas, porque eu estou na frente da área da saúde, os possíveis suspeitos a gente atende, e uma coisa, Valdir, você está certo, o Marcelo falou, são as informações dúbias. Você faz o horizontal, é melhor? Você faz o vertical? Por exemplo,
Paraíso verticalizou, certo? Ele abriu, onde esperava-se que as pessoas de 60 anos, 65 ficariam em casa, que os idosos ficariam em casa, que aqueles que têm comorbidade de hipertensão, de DPOC, de diabetes, eles ficariam em casa. Só que isso não aconteceu. O que é a preocupação? Nós não temos nenhum caso positivo em São Sebastião do Paraíso confirmado. Com o aumento, o vírus, qual é o grande problema dele? Ele é exponencialmente de disseminação do contágio. A contaminação dele, o contágio dele é muito rápido. Então, será que até agora, a gente não teve os casos, porque a gente veio num horizontal e liberou na segunda o comércio, e isso foi o que a gente tentou fazer, achatou aquela curva? Será que agora, daqui uns dias, vão aparecer novos casos ou não? Então, todo mundo, Valdir, eu acho que é isso. Tem o conhecimento científico, tem o conhecimento da economia que tem que girar, o como mear todas essas situações. Eu que estou na saúde, na linha de frente, existe uma preocupação sim com a quantidade de pessoas que poderiam ser infectadas, por exemplo, daqui 10, 15 dias. O Zé fez uma pergunta, Zé, é o seguinte, o que é dito hoje pela Organização Mundial da Saúde é que você tenha um ventilador para cada 10 mil pessoas, né? Aqui em São Sebastião do Paraíso, nós temos 48 ventiladores, que é isso que eu entendi, 48 mil, para uma população de 120 mil, que é de Paraíso mais região. Então, hoje, a gente estaria aproximadamente 400% acima de capacidade do que se espera para cada região, tá? Então, só para responder a pergunta do Zé, tecnicamente respondendo, é isso. Então, eu concordo com isso. A gente tenta flexibilizar o comércio, mas aí parece que o Covid não existe. Ele existe e tem que ter a consciência de cada um. Então, eu estou fazendo a parte que me cabe, que é de ir trabalhar e ficar o máximo restrita. Eu não saio, até para que eu não venha a estar em contágio com as pessoas, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. É dúbio, é difícil, é uma situação crítica. A gente não sabe se vai explodir daqui 15, 20 dias ou daqui um mês. E a gente está preparado e está se preparando para isso, né? Então, é muito complicado mesmo. Uma coisa que eu reforço, mesmo que você queira comprar algumas coisas hoje, você não tem. Mesmo que eu queira importar 30 ventiladores hoje, eu não vou receber, não vai chegar, porque o mundo inteiro está precisando, e às vezes são os mesmos que estão acontecendo. E o que está acontecendo hoje? Por exemplo, existe grupos de pessoas que estão, de engenheiros, se mobilizando para construir equipamentos de ventiladores mecânicos no Brasil, com baixo custo e que seja operacionalizado. Existe pessoas participando de uma frente, estou participando de uma frente de um grupo, que eles pegaram uma máscara da Decathlon de doação, uma máscara de snorkel, para colocar como uma full face e, em último caso, antes do paciente ser entubado, utilizar aquelas máscaras de um baixo custo e de doação. Então, tem muita gente envolvida, né? E todo mundo tem a insegurança, porque você pode ser os 80% que teve simplesmente um sintoma leve ou não teve nada. Você pode ser os 20% que vai ser ir para o hospital, os 5% que foi para a UTI e o 1% que faleceu. Então, todo mundo tem uma probabilidade, pela idade e pelos dados estatísticos, menor ou maior em risco. Mas a gente já tem informações que pacientes de 30 anos, 35 faleceram. Então, o medo é que se eu pegar, qual será a minha evolução, né? Então, repetindo, eu acho que as informações têm que ser muito bem claras em todos os decretos, em tudo que vocês pedem, tem que ter transparência, né? Chegaram algumas informações, tipo assim, tem casos em São Sebastião do Paraíso e as pessoas não estão falando a verdade. Isso não é verdade, seria uma irresponsabilidade. Tem um responsável técnico, tem um diretor técnico, tem um diretor clínico, tem o secretário de saúde que responde por isso. Então, as informações, elas têm que ser corretas, e acho que tem que ser corretas mesmo. Se tiver algum caso positivo, vocês não tenham a menor dúvida, o Paraíso inteiro vai saber. Vocês podem ter certeza, mas os testes hoje são negativos e os outros têm que ter uma informação correta. Então, a gente espera que todas as informações que chegam, elas realmente sejam muito corretas, eu acredito nisso, tá bom? Então, essa contribuição... Esse é meu questionamento, é tão correto... Deveria ser. Que hoje foi enterrado um cidadão no cemitério 9 horas da manhã, com suspeita de coronavírus. 9 horas, não vem falar para mim que não foi, porque que foi. 9 horas da manhã,
Fui lá na funerária para ver o atestado de óbito dele, está lá assinado pelo médico, suspeita de Covid-19. Eu fui lá, eu vi o atestado de óbito, não estou mentindo não. É só vocês irem lá na funerária agora e perguntar, ué. Então, mas Por que o município não veio à tona até agora e disse para nós estamos investigando um caso de óbito em São Sebastião do Paraíso? É caso suspeito, não é óbito suspeito. Não, o próprio hospital está investigando. Tudo bem, mas a população tem o direito de saber da informação, porque o Estado de Minas divulgou, nós temos 129 óbitos sendo investigados. Óbito investigado. Para enterrar o cidadão lá hoje, teve que parafernalizar colocar o coveiro, Isso tudo é protocolo, direitinho, o protocolo, caixão seguiu fechado. todos os protocolos. A família não pôde chegar perto do caixão, lacrado, Sim. hoje, 10 horas da manhã. Aí, é isso que eu estou dizendo, sabe, Valdir? O que eu estou cobrando é a informação correta. O cidadão tem o direito de ter a informação correta. Eu quero que o município venha a público hoje e coloque um óbito investigado. Ele tem que dar essa informação. Ele não pode dizer que tem, tipo assim, 15 casos sendo investigados. Não é assim. A população tem um direito. Aí, por exemplo, vamos seguir o protocolo, como a Cidinha defende, como profissional da saúde. Aí eu também defendo. Quando a pessoa está com febre, para ela fazer o teste rápido, tem que esperar 4 dias, protocolo, para manifestar, certo? 4 dias. Então, que senão não pega o vírus. Se ele está vamos dizer, com algum sintoma, alguma coriza, alguma coisa e tudo mais, espera-se 7 dias para fazer o exame, protocolo. Agora, o que não pode é o cidadão ter sido enterrado hoje, da forma que foi, ter sido colocado lá, todo o procedimento protocolar, vamos dizer assim, de seguir exatamente aquilo. Agora, tem que dar informação para o cidadão, um óbito sendo investigado, porque o cidadão tem o direito de saber, e até a família tem o direito de saber, porque lá no atestado de óbito dele está suspeita de Covid-19. Uma parte, vereador, estou tendo informação que agora, às 4 horas da tarde, o secretário de saúde vai estar falando sobre esse assunto. Claro que vai, ele sabe que eu já estive lá na funerária. É claro que ele vai. Se não falar, eu vou pra Deixa cima só dele. eu dar um exemplo, eu vou dar um exemplo que ele é ruim. Então imagina, Valdir do Prado, tudo suposição, tá, gente? Para a gente ilustrar as dúvidas. Imagina, Valdir do Prado, que você é um suspeita de Covid, foi para a UTI, colheu seu teste, ele ainda não saiu, só que você morreu antes de o teste sair. Você não terá funeral, você terá caixão fechado. Isso é triste, porque pode ser daqui 5, 7 dias, porque está sobrecarregado os laboratórios, venha que você deu negativo. Mas você tem que ser enterrado como um Covid positivo, que talvez seja o caso desse cidadão, né? É triste. Esse exame que tem validade é do Pardini, né? De Belo Horizonte, né? Quando você coloca... Nós sabemos que tem um paciente lá que já está descartado. Sim. Mas enquanto não chegar o de lá, Você se não acontecer descarta. um óbito, ele vai, por Sim, enquanto, seria não é? isso. Só para vocês verem como... Já me ligou aqui agora um gerente do Banco Brasil, acabou de ligar aqui agora, que está assistindo nossa reunião. As medidas que estão sendo tomadas lá não é iniciativa deles, não. Vem de cima para baixo. Não são eles aqui. Eles estão lá. Seria até disposto, atendendo a todo mundo, como é de costume. Só que as medidas de cima para baixo, eles cumprem. Só uma parte que a prefeitura, ela confirmou que vai colocar com óbito em investigação hoje no boletim, tá? Claro que vai, Vinícius. Eu estive na funerária hoje. Uhum. Eu estive lá hoje. Eu vi o atestado de óbito na hora que eu estava saindo lá, o carro da saúde passando. Ou seja, o que não pode é tentar esconder a informação. Aí sim, coloca lá um óbito investigado. Isso, ok, exatamente. é isso que eu estou cobrando. E é o certo, né, Marcelo? É isso que eu estou cobrando, que a informação seja dada ao cidadão. Agora, eu tenho certeza absoluta, Vinícius, que se nós não tivéssemos sabido dessa informação, seria o quê?
um caso investigado. É aí que está a cobrança minha, vereador Valdir, de que a informação seja dada de forma correta. Então, porque é difícil, é complicado. Nós estamos passando por um momento que ninguém gostaria de passar. Por isso que eu cobro informação. A informação tem que ser dada sempre, sempre, em primeiro momento. Ó, na hora que enterrou lá, deveria já ter dado a informação. Sabe por quê? Nós estamos desde as 10 até agora na suposição. Mas eu vi o atestado de óbito. Eu não vou falar aqui o nome do paciente, mas eu vi. Então, são situações que eu falo assim, a cobrança é essa. Eu não estou fazendo uma crítica ao trabalho do Vandilson e muito menos ao prefeito municipal, porque daqui a pouco vai vir uns cornetas aí falando que eu estou falando mal deles. Vereador, eu não estou fazendo isso. Talvez isso seja um cuidado, até com a cidade, com a própria família, porque na Santa Casa tinha uma pessoa que era suspeita e não é. Fez um exame aí em outro lugar meio rápido e ele não é, já está descartado. Embora é o que eu falei, está esperando chegar onde é o que é o correto. Já chegou do Pardini também? Aí para você ver. E pouca gente ficou sabendo, a gente sabe que é amigo, é conhecido, sabia disso. Talvez também o pessoal da saúde, a própria Santa Casa, tenha o cuidado de não criar um alarme aí na população, né? Eu concordo com você. Eu só vou falar uma coisa em relação à Santa Casa. Existe um diretor técnico, o Dr. Luciano, que diariamente ele passa uma mensagem oficial para o Vandilson, para ser isso transferido para a sociedade de forma transparente. Então, do trabalho dele, eu confio e eu sei como que está sendo feito. Inclusive, hoje tem um vídeo, né, do Dr. Luciano, da Santa Casa, um espetáculo, vídeo, dando orientação. Parabéns, Dr. Luciano, Dr. Raquel, todo o corpo clínico da Santa Casa. A gente sabe do empenho do Fernando Alvarenga, do comprometimento que está tendo, no modo geral. A gente fala em nome deles para cumprimentar os demais. A gente sabe da seriedade e o carinho que está lá e o preparo que nossa cidade tem hoje para estar lidando com essa situação. Sabe por quê, vereador? Só para encerrar, porque senão fica até chato. Pico da doença vai ser tal dia. Depois o pico vai ser tal dia. O pico vai ser tal dia. Aí depois de novo, agora o pico, nova projeção, o jornal O Tempo acabou de publicar. Nova projeção prevê ápice da epidemia em Minas Gerais entre 3 e 5 de maio. Aqui, ó. Cada hora fala um trem. Pois é, mas o que eu tô te dizendo. Não é só nosso desencontro. Você vê que São Paulo hoje também prorrogou por mais 15 dias. Todo estado, cada um toma uma providência, cada hora é um fato novo. Pela ordem, senhor presidente. Não, viu? O coronavírus realmente veio para interferir negativamente no mundo todo, interfere na vida familiar, física, espiritual, financeira, profissional, social. Então é muito complicado. Conforme alguns vereadores disseram, a OMS determina algo, aí vem o Ministério da Saúde e fala uma coisa, o governador fala outra, há decretos, aí depois fala de flexibilização, e a população realmente fica sem saber o que fazer, se abre o comércio, se fecha, se abre parcialmente. Então nós temos que agradecer e parabenizar os órgãos, as pessoas ligadas à saúde, os produtores rurais, os caminhoneiros que estão entregando os produtos alimentícios, o comércio que está aberto para atender alimentos, né, para a população. Então nós temos que agradecer muito que pelo menos parcialmente está funcionando. E essa troca de informações, são muitas informações ao mesmo tempo, confundem a cabeça das pessoas. Então a pessoa deve acreditar que realmente isso é perigoso, concordo plenamente. E a respeito dos R$150 mil que a Câmara Municipal devolveu para o prefeito, eu acho o seguinte, quando a pessoa fala uma coisa, tem que cumprir. Se foi para comprar testes rápidos, teria que ser investido em testes rápidos, não em EPI. Então, se falou uma coisa, acaba direcionando o dinheiro para outra. Conforme o Marcelo falou, o teste rápido deve ficar na retaguarda realmente para, quando houver necessidade, já ter esses testes para... Fez o teste, a pessoa é suspeita ou constatou-se que está com coronavírus, deve ser isolado e fazer o tratamento. Então isso é muito importante. Que Deus abençoe, que logo passe essa fase, que a gente volta à vida normal de toda a população do Brasil e do mundo. Muito obrigado a todos. A partir da semana que vem,
retomaremos parcialmente as nossas atividades, conforme a portaria número 09/20, e a exemplo da Prefeitura, a Câmara funcionará das 12 horas às 16 horas em sistema de revezamento. Quanto aos assessores parlamentares, solicito que cada gabinete defina como seu vereador. As sessões ordinárias reiniciarão no dia 4 de maio, ainda sem presença de público. Durante esse período de pandemia, qualquer situação alterada será comunicado aos senhores e à população através de nossa assessoria de comunicação. Quero mandar também um sentimento à nossa funcionária da casa, Fabiana, que perdeu o pai também, foi sexta-feira, em Guaxupé, e também foi um enterro, foi assim também, uma forma, ela saiu na espera, que teve que ficar só uma hora só também de velório, coitado, mas em nome da casa, sentimento a toda a família, que Deus ilumine. Nada mais havendo até a tarde, declaro encerrada a presente sessão. Extraordinário, boa tarde a todos.